E eu convido você para fechar os seus olhos. Imagine, sinta, perceba ou visualize que você está prestes a entrar em uma loja de presentes. E você abre a porta. E dentro daquela loja de presentes, há um presente que tem um rótulo que diz a Caixa da Alegria. E próximo àquele rótulo está o seu nome. E você caminhará em direção àquele presente, a Caixa da Alegria, que tem o seu nome nela. E conforme você segura aquela caixa, eu quero que você sinta e perceba as células do seu corpo em antecipação de abrir aquela caixa de alegria. O que é que estará lá? O que é aquela surpresa que está esperando por você naquela caixa da alegria? E apenas conecte-se com a sua inata e seu eu superior, e seu acástico, e sua comitiva, seus guias e anjos. Eles querem que você encontre a sua alegria. E conforme você lentamente retira a tampa daquela caixa da alegria, apenas vá com o que quer que seja aquele primeiro impulso intuitivo que está dentro daquela caixa da alegria. Alguns de vocês o sentirão instantaneamente e reconhecerão imediatamente. E para aqueles de vocês que podem estar desapontados por ser uma caixa escura e vazia, mas não há tal coisa, porque é apenas um filtro que está por cima de uma profunda alegria que existe para você. E então, expressa a intenção de que você receberá ajuda para remover aquele filtro, de forma que você encontrará a sua alegria. E então, nesses próximos dias e semanas, procure por sinais e sincronicidade para mostrar a você o que é aquela alegria, ou para confirmar quando você encontrar a sua alegria. Obrigado por encontrar a minha alegria. Traga-me mais alegria. Obrigado. E com esta simplicidade desta mensagem, de simplesmente nos trazer mais alegria, eu gostaria que minha alegria viesse na forma da canalização de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Houve tantas perguntas a respeito de como fazer. Mas aquela que foi abordada até mesmo nesse dia por meu parceiro: como se sabe? Como a intuição funciona? Como o campo funciona? Eu dei uma canalização alguns meses atrás, que agora repetirei de uma forma abreviada para vocês. E ela contém uma metáfora, que é o melhor tipo de explicação para alguns de vocês, quando falamos sobre como se saber. Nós falamos sobre o campo muitas vezes, que quando você sente o campo ao seu redor, você está literalmente sentindo tudo que está acontecendo no momento. E ele existe naquela forma, você poderia dizer, que é uma sopa de consciência, que é a energia do planeta, que não necessariamente diz o futuro para você. Mesmo que algumas coisas que estão lá possam apontar para isso. É basicamente o que está acontecendo agora. Pensa nisso sobre como todos os pensamentos de toda a humanidade
e que de alguma forma, aqueles que talvez pertencem a você, a sua vida, sua família, também estão disponíveis através da intuição. O motivo, de forma que você será capaz de mover-se para a direita ou para a esquerda, ou talvez evitar os obstáculos que poderiam estar à sua frente. Aqueles obstáculos e as coisas que talvez seriam armadilhas para você. Você sabia que a intuição que pode te tirar da direção dessas coisas? Nós já dissemos antes que um trabalhador da luz não precisa depender da sorte, jamais. Porque vocês têm a habilidade de mudar a sua realidade ao sentir o campo. Há aqueles que têm feito isso por anos. Tem amigos que dirão para eles: cara, você tem sorte. A sorte não tem nada a ver com isso. É você sintonizando-se. A pergunta hoje: há tantas coisas aí, como podemos saber o que funciona e o que não funciona? O que é apropriado para você? Meu parceiro explicou uma parte disso. Deixe-me dar a vocês a história completa. Aqueles que não gostam disso, que não gostam da ideia de que você confiará em algo completa e totalmente invisível. Você preferiria ter uma pessoa à sua frente, dando a você conselhos, porque são almas velhas sábias, e talvez elas possam ter maravilhosos conselhos, mas elas não estão conectadas com o campo, como você está. Elas estão conectadas com o campo para eles. Você tem a habilidade de ler por você em qual direção ir, tanto a direção da realidade, que é. Você se levanta e vai para a direita ou esquerda, ou também decisões que você pode tomar, direções em sua vida. Este não é o ponto central de quase tudo. Eu deveria ou eu não deveria? Eu comparei tudo isto com algo que com o qual alguns de vocês estão muito familiarizados. Algo que há no planeta, com o qual vocês lidam e têm lidado, desde sempre. Eu quero voltar para aqueles que navegam os oceanos. Não apenas aqueles que navegam os oceanos, mas aqueles do passado, que tinham um caminho, que era o único caminho que eles tinham. Em outras palavras, sua sobrevivência era o quão bem eles poderiam navegar. Não era algo que eles faziam nos finais de semana. Não era para diversão. Eram navios enormes que carregavam não apenas eles mesmos, mas outros, de quem estavam responsáveis, encarregados. Cargas precisavam chegar a certos lugares, e eles precisavam ler o vento. Então nós usaremos a metáfora do vento, como o campo. Um navegador que tem algumas escolhas muito interessantes e alguns tipos de coisas difíceis para fazer. Digamos que ele queira ir diretamente para a frente, e direto em frente. É onde está o porto. E ele precisa estar. Ele pega todas as suas medições, ele tem sua bússola, ele meio que sabe para onde está indo, na verdade. Não há nenhuma dúvida do que ele deveria fazer. Mas ele precisa de vento para chegar lá. Em um mundo ideal, ele simplesmente direciona o seu leme para aquele porto. Direcionaria as velas para o ângulo certo, para captar o vento, e navegaria direto para lá. Mas nunca, na verdade, funcionou dessa forma, porque os ventos parecem mudar bastante. Às vezes os ventos vêm de uma direção que realmente está muito distante para onde ele quer ir. Então o que se faz nessa situação? Então ele já tinha compreendido. Marinheiros sabem. Eles vão em qualquer direção para onde esteja o vento. E eles viram. Então eles vêm e eles navegam na outra direção, de forma que eles possam fazer um zigue-zague, porque o vento não está soprando na direção certa, de alguma forma para a sua meta. Vocês estão entendendo isso?
Então a primeira coisa que o navegador precisa fazer, com essa força invisível, é sentir em qual direção ele precisa mover-se, para poder virar. Aquela direção que o levará para a direita ou para a esquerda, aparentemente saindo do seu caminho, para onde ele precisa ir, mas de forma que ele possa virar e então ir para outra direção, e depois virar e ir para outra. E mesmo que não seja algo muito eficiente, a sua meta é alcançada. E eventualmente ele chegará ao porto. Então visualize-se, por um momento, com esta metáfora. Você se senta e você tem decisões a respeito de qual direção ir, para poder chegar àquela meta. Agora, qual é aquela meta? Digamos que seja uma meta de continuar o amor em sua vida. A meta é continuar a sobrevivência. Em outras palavras, é uma meta básica, a meta da saúde. Algo que você precisa fazer e que te levará até lá. No entanto, o vento está soprando na direção errada. O que eu quero dizer com isso? É que alguém vem até você, ou uma intuição interessante que ocorre. Você diz, bem, isso não é realmente o que eu tinha em mente, e na verdade, eu não acho que isso me levará naquela direção, mas eu quero fazê-lo. Sim ou não? E então você recebe aquele flash intuitivo, aquela força invisível que o navegador conhece. Ele até mesmo lê os padrões da água, para poder saber em qual direção o vento poderá vir, eventualmente, e quando virá. Tudo isto é invisível. Querido espírito, você poderia dizer, mostre-me para qual direção o vento está soprando, de forma que eu saiba para qual direção seguir. E eu saberei, querido espírito, se parecer incorreto ou incorreto, eu dispensarei aquilo, porque eu não sei o que está no campo. Veja, se eu fosse ir diretamente para frente e aquilo que poderia me levar a realizar minha meta, ou aquilo que eu penso que eu quero fazer, isso poderia me colocar num buraco, poderia me levar para um lugar onde algo poderia acontecer. Então, portanto, eu virarei e eu irei para outra direção por um tempo. Depois eu poderei virar e ir na outra direção por um tempo. E essa direção não será a quedas nas quais eu tinha pensado, que seriam aquelas para onde o vento me empurraria. Querido espírito, poderia dizer, permita-me ser empurrado para aqueles lugares que eu não compreendo, o que me darão a saúde ou o amor, ou as coisas que verdadeiramente são a minha meta. Houve um ou dois, talvez, até mesmo hoje, que disseram, como eu posso encontrar a alegria? Você sabia que verdadeiramente há um caminho, uma avenida para você, que talvez esteja nas coisas que você poderia fazer e que não está fazendo agora, que são transformadores de sua vida. Talvez sejam pessoas que você encontrará, instrutores algumas vezes, parceiros outras vezes, negócios outras vezes, que irão enriquecer a sua vida, fazer você rir, dar a você coisas de forma que encontrar alegria não será algo difícil. Mesmo em momentos de coração partido, meus queridos, a alegria está lá. Eu quero dizer algo a vocês. Este vento invisível, eu chamarei de sua equipe. Você já pode ter ouvido isso antes. É sua equipe, aqueles guias, aqueles anjos, chame como quiser, que estão sempre com você. Eles são aqueles que estão soprando o vento. Enquanto eles dizem, siga isto, siga aquilo. Você permite? Ou você mantém os seus olhos naquilo que você pensa que deveria ser? Se trata de você estar aberto para ir numa direção que você não esperava, que poderá muito bem levar você para uma outra direção e depois para outra. Assim como o navegador sabe, intuitivamente, ele ou ela deve fazer para poder alcançar a meta. Vida mais longa, alegria, saúde, sem ir para armadilhas ou buracos,
nos quais você poderia cair, ou cenários errados, sendo apresentado de forma que você precisaria sair deles, ou situações de partir o coração. Todas essas coisas estão no campo, meus queridos. Todas essas coisas podem ser evitadas se vocês prestarem atenção para qual direção o vento está soprando. Estas são metáforas que eu estou pedindo a vocês para traduzirem em ações para vocês. E a forma realmente é permitir essas coisas em sua vida. Querido Espírito, chame a minha atenção um pouco para que eu possa permitir coisas que eu não espero. Então, quando elas acontecerem, eu compreenderei e eu seguirei naquela direção por um tempo. E talvez a mudarei por um tempo. Mas todas essas coisas eu confiarei. Elas estão no campo. Elas são o vento, soprando na direção para me levar exatamente para onde eu deveria ir. Eu dou a vocês essas coisas com amor. Eu sou Cryon e amo você. Eu amo o planeta. Eu amo a humanidade que está sobre ele. Porque há tantas coisas boas prestes a ocorrer. Realmente, as coisas estão melhores do que parecem, de tantas formas. Já é hora de reivindicar a sua magnificência, encontrar a sua alegria. Tudo isto pode ser feito. E assim é.